E aí galera, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema de hoje é oração. Roda a vinheta. Hoje eu quero convidar você a ter uma vida de oração. Um momento que você separa diariamente para você desfrutar de Jesus. Só você e Ele. Eu lembro que meu pai me falou uma vez que oração não é microfone, oração é telefone. Não pense em oração em você só falar. De fato, você precisa falar coisas na oração, mas você também precisa ouvir o Espírito Santo. Eu penso que quem ora bastante é porque ele depende bastante. Quem ora pouco é porque depende pouco. Nós vamos ter uma vida de alegrias, uma vida de conquistas, se nós dependermos de Deus. E isso é conquistado na oração. Oração é algo tão importante. Inclusive, Jesus orava. Se até Jesus, o Deus que se fez homem, tirava um tempo para orar, para falar com Deus, nós também precisamos. Isso é fundamental, isso é vida, isso é o ar que nós respiramos. Nós precisamos orar, precisamos ouvir a voz de Deus. Ao longo do tempo, você vai percebendo que a sua sensibilidade espiritual aumenta. Você começa a perceber coisas que você não percebia antes de orar, de ter esse tempo de oração. Ainda que no começo você ore só um pouquinho, que seja alguns minutos. Você separa ali alguns minutos do seu horário de almoço, ou quando você acorda pela manhã, que é até melhor, e você vai falar com Deus. E você vai ver como é precioso. Depois de algum tempo você fica viciado nisso. Você não quer mais tomar decisões sem orar. Quantas vezes eu via coisas emperradas na minha vida, até em coisas de trabalho, não só em coisas da igreja, que não acontecia e a coisa não andava e não funcionava, até que chega uma hora que eu não aguentava mais aquilo e eu ia orar. A oração nos dá essa intimidade com Jesus. A gente começa a entender melhor como Jesus pensa, porque a palavra de Deus nos garante que nós recebemos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós podemos acessar os pensamentos de Deus, o que Deus está pensando. Olha como isso é elevado. Nós podemos pensar os pensamentos de Deus. Onde que nós acessamos isso? Na oração. Você vai ter um problema sim para orar. Eu preciso ser sincero com você. A sua carne. Eu quero também te ajudar a identificar o que é carne, o que é carnalidade. A carne sempre vai querer te afastar das coisas de Deus. Mas depois de você vencer a carne nesse primeiro momento, muitas vezes isso já aconteceu comigo quase que todo dia, quase que diariamente, que eu vou orar, que eu me disponho a orar, a carne fala, não, agora não, já tá bom, você orou ontem, eu falo, não, eu vou, mesmo assim, depois de vencer esse primeiro momento, e eu começo a orar, eu começo a falar com Deus, aí inverte tudo. Dá vontade de ficar um tempo maior do que o que eu tinha planejado. Essa intimidade, essa sensibilidade você vai desenvolvendo com o tempo. Você vai percebendo que tudo que você precisa é orar, é ouvir de Deus, é receber a direção do Espírito Santo. Porque quando a gente não faz isso, a vida fica chata, a igreja fica chata, fica natural. E a nossa mente, ela não consegue compreender todas as coisas. Nossa mente não consegue ver todas as soluções. Quero te convidar a orar para que a sua oração molde os seus pensamentos. Muitas vezes eu penso coisas que eu não quero pensar. Eu sei que aquele pensamento não agrada a Deus, mas parece que isso é mais forte do que eu. Só parece. Porque quando eu vou orar, eu percebo, eu sinto o Espírito Santo subjugando os meus pensamentos. Se for o caso, para o que você está fazendo e vai orar. Tira alguns minutos lá de oração e clama pela vida de Deus se manifestando em você. Você vai ver isso acontecer. Com o passar do tempo, você vai perceber que a sua atitude muda, os seus hábitos mudam. Tudo reflexo da oração, desse tempo com Jesus. Saiba disso. Gastar tempo com pessoas é precioso. Gastar tempo com uma pessoa sábia, você aprende com ela, você vive melhor. Agora, gastar tempo com Jesus é o tempo mais bem gasto da sua vida. Aí a vida deixa de ser chata, aí a igreja para de ser chata, você começa a viver numa outra dimensão,
você começa a enxergar as coisas como Deus enxerga, aí a igreja não fica chata, aí a vida não fica chata. Eu sou o pastor Rogério, eu não quero igreja chata.